Esses dias eu assisti um filme que eu queria compartilhar com vocês. Então, o nosso tema de hoje vai ser o que o filme A Man Called Otto, do diretor Mark Foster, ou como ficou traduzido no Brasil, O Pior Vizinho do Mundo, pode nos ajudar a refletir sobre as possibilidades de superação de experiências extremas e traumáticas. Experiências capazes, inclusive, de nos fazer acreditar que a vida não vale mais a pena ser vivida. O filme apresenta Otto, um idoso sistemático que passa o dia inteiro a tentar controlar tudo e todos no seu pequeno condomínio. E o filme brinca com essa característica ranzinza do protagonista, a começar pelo próprio nome, que quando lido de trás para frente continua Otto, portanto um palíndromo. Uma estrutura gramatical muito curiosa, porque em sua etimologia, palíndromo vem do grego e pode significar tanto correr de novo, correr novamente, quanto correr para trás. Essa estrutura, eu diria, metonímica, que coloca o espectador numa posição ambivalente em relação ao comportamento do protagonista, vem acompanhada inicialmente pela convicção de que Otto não muda. Otto caminha para trás. Mas conforme o protagonista vai fazendo os encontros, vamos desconfiando que há um sujeito desejante ali que nos faz pensar que talvez ele esteja mesmo ali tentando correr novamente. E essa é a primeira camada metafórica apresentada pelo enredo. O outro parece carregar um ódio pela vida. Ele está decidido a manter afastado os vizinhos e não se entregar a qualquer tipo de afeto que vem de fora. Outro deseja ser consumido pelas lembranças. Ele quer buscar a homeostase perfeita, o equilíbrio perfeito, o ponto zero. O que nos leva a ter uma sensação de que já vimos esse filme antes. É uma espécie de arquétipo de Dom Casmurro revisitado. A morte acompanha a vida do protagonista. Aos poucos, o enredo desvela que esse rancor é atravessado pelo luto, pela perda de todas as poucas pessoas que o amaram nessa vida. Perdeu a mãe muito cedo, o pai faleceu devido a um problema cardíaco, que aliás o outro herdou. Conhece a esposa 2 meses depois do falecimento do pai e depois da decepção de não ser apto a ingressar no exército. Dinheiro curto, baixa autoestima, um tanto desengonçado, rapaz esquizo, outro faz vergonhas financeiras. É um loser, um perdedor. E daí, quando finalmente a esposa fica grávida, um acidente de ônibus. Uma tragédia. O ônibus tomba enquanto retornavam para casa de uma viagem. Aí ocorre um aborto. Anos depois, a esposa falece, por outros motivos. Entre outras desventuras, a maior parte da trama é o protagonista tentando dar cabo da própria vida. Ele tenta se suicidar de qualquer forma, mas essa tarefa é sempre adiada. Essa repetição é curiosa. Num primeiro momento, somos levados a acreditar que é o acaso, uma contingência, ele pendura mal a corda no teto, depois a vizinha bate na porta, aí depois de mais algumas repetições, a gente vai percebendo, ou ao menos desconfiando, de que há um sujeito desejante ali, e deixa de acreditar que ele de fato vai consumar o ato do suicídio. Tolice. Não é só performance. Ele de fato acredita que a vida não vale mais a pena ser vivida. Ele está disposto a seguir até o fim, e se não fez, é puramente por razões inconscientes. Razões que ele e nós desconhecemos. E o diretor meio que esfrega isso na nossa cara, como se ele dissesse assim: pobre criatura, por que tu não suporta todo mundo? As pessoas abandonam sim a esperança. Abandonam sim a vontade de viver. Mas e por que ele não faz logo? Vejam a importância do papel do inconsciente psicanalítico nas nossas vidas. Antes do Freud, o Nietzsche, filósofo alemão, já se espantava com essa peculiaridade humana. Há algo que pensa em mim, dizia o Nietzsche. E aqui que está uma das coisas mais interessantes da forma como o enredo escolhe abordar a questão. A nossa rede quente. Nossa rede mais próxima de atenção psicossocial, que não precisa ser gigante,
cheia de compromissos, de pessoas importantes, de viagens incríveis. O filme nos lembra da nossa condição humana, que é a condição do ser social. No tratamento de qualquer sofrimento mental, em especial as situações de extremo sofrimento, perdas irreparáveis, lutos difíceis, guerras, desastres naturais, crises humanitárias, desventuras em série, como é o caso da trágica vida do nosso protagonista. Só esse fio tênue que nos liga ao inferno que são os outros, como dizia o filósofo Jean Paul Sartre, que não deixa o eros, a vida, o prazer de criação, o sujeito desejante, ser consumido por Thanatos, a autodestruição, o repouso absoluto. Veja a contradição, a ambivalência, essa mesma rede quente que é um inferno na vida do outro, porque não corresponde ao altíssimo padrão de qualidade que ele impõe e, portanto, acha que todos são os imbecis, com exceção de uma ou duas pessoas. Já que eu dei tantos spoilers, com exceção da esposa e da nova vizinha, que no fim é um paralelo que ele faz com a esposa por N razões, são as pessoas que ele constrói afeto, que são as guardiãs, as fiéis do segredo dele, testemunhas da sua existência, das melhores lembranças, dos anos mais felizes de sua vida, inclusive os novos vizinhos. Como eu disse, há vários elementos na nova família de estranhos que Otto passa a ressignificar, fazer paralelos com a própria experiência, com a própria vida, com as próprias vivências, né? Ele não queria ter que se importar tanto com aquelas pessoas e só morrer em paz. Olha, isso é um alerta para nós, principalmente quem lida com aquilo que há de mais subterrâneo na experiência humana, o subsolo dos maus encontros. Lidar com perdas irreparáveis exige muito mais do que uma pílula, do que um consultório, do que um divã pode te oferecer. Cuidemos de nossa saúde mental, visite o teu psiquiatra, vá ao psicólogo, se possível, não abandone a análise, mas não te esqueças do papel crucial que a tua rede quente, essa que você vai costurando ao longo da vida, desempenha nas horas mais escuras. E acreditem, elas virão. Viver é maravilhoso, mas a vida não é um morango. Não caiam no conto de que dá para experienciar essa loucura que é viver num tempo como o nosso. Um tempo que mascara a servidão, cria uma ilusão de sustentabilidade, de liberdade e autonomia e achar que dá para atravessar esse deserto de horrores sozinho. Não dá. Até breve.